Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Essa atividade... O trabalho de vocês deve ser, meu irmão, uma loucura. Porque 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça, cara. cara. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou bastante, explodiu. E algumas coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Cara, eu não sei problema se com pornografia. Se você me perguntasse 10 anos atrás se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. É foda, velho. Que isso, cara? Punhetinha do mal. No banheiro do trabalho. Punhetinha do mal, não associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque punheta sem pornografia, você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não tá batendo punheta porque ele tá com tesão. Ele tá batendo punheta porque ele tá entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara. Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente 2 coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular tempo, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas regiões no seu cérebro, no Instagram. Uma gostosa no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisam saber esses nomes. ATV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente, numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no protencéfalo basal. E lá... vocês não precisam saber desses nomes aí, cara. Mas é importante falar, meu. A galera que estuda isso daí, que depois gosta de pesquisar. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina. Isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só... O cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular e vai acessar o celular. Porque ele não tá querendo dar uma gozada, ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo acumbente. Cara, entendi. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo acumbente... ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro. Aquela circuitaria envolvida pela punheta migra... Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai o estriado dorsal. Estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo... Tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele está falando, né, ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara... desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito...
outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não Eu fiquei precisa... assim, caralho. Você não precisa dar atenção pra fazer Eu fico isso. com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automaticaço. E isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper Um hábito. vício é um hiperhábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu ia te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Aham. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve. Certo. Eu imagino que existem técnicas. Porque assim, isso é bom? Cara, é bom porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do E oxigênio. tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É É caro. muito Caro. caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas- gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção. total. Foco total. Isso! Foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. É. Tá. É mas- importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá ligado? Você Senão vai imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseiro Porra, que não é se dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou. Daí tem os outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que de certa forma ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo Então um cabo de guerra que começa a ficar mais Isso. forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue. Não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, Tá, vamos um entendi. pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é. Cara, Cara, isso triste. é foda, velho. É sério, triste, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, É cara? sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma epidemia isso na daí, clínica, velho. isso é causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um pouquinho desculpa, por só pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador. Ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, Tá. o neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2.
Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor, vício não vício, vício não vício. Grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Puta, essa do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já peguei pessoas que batem 10 punhetas por dia, velho. Não consegue trabalhar, não consegue E tem mais de 12 anos. E tem mais de 12 anos. Tem 40. Que loucura. Cara, daí o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O seu humor começa a ser afetado. Isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falei antes, você ia da casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo quando você era moleque, né? Tinha, Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a foto. Eu sou da época das revistas mesmo, né? Uma revista que ficava toda grudada. Cara, e assim, é uma parada, meu. Daí você tinha uma revista que durava 2, 3 anos, né? Essa menina que eu conheço. A revista 2, 3 anos, você tinha até que você gostava. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Então, quando você pega um paciente com um transtorno psiquiátrico, não tem, cara. Ele precisa regular o sono dele, ou a gente precisa tentar regular o sono dele, se necessário, junto com o psiquiatra, né? Se você pega uma pessoa da comunidade de alta performance, por exemplo, via de regra eles dormem muito bem. Dormir bem é algo meio relativo, né? No sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa, pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono e 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então, quando você está acordado, você induz o sono. Você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial. E cerca de mais ou menos
20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1h e 20 você entra no sono profundo. Que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça. Tem que mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é o mais perto. Não. O REM é o sono é mais em cima. Aí você vai no sono profundo. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora. O ideal, 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo... Se você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa, tira a luz natural dela, o Matthew Walker faz muito isso. Tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caralho. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou só no superficial. Então um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos. Sono profundo, 1h20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. O sono REM, ele é mais ou menos como se você tivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM antes. Mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não está passando pelos sonos e corre o risco de você estar acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Mas às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente. Se você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. Acontece comigo. Eu durmo 10h30, 11 horas, 6, 6h30 eu acordo, sem despertador. Eu comprei uma luz na Amazon que ela acende sozinha de manhã, então eu acordo com a luz, o que é menos agitante. Não acordo com o barulho do despertador, do susto. E acordo descansado, não precisa nem tomar café, assim. É tipo um alarme de som. É, exato. E se você for pensar, cara, por que meia-noite se chama meia-noite? Que é pra ser menos. É pra ser o meio da noite. Matt Walker fala disso no livro. Interessante. Os caçadores da risada. Os caçador-coletores lá, imagina, cara, eles entravam pra caverna 7 da noite, a hora que escurecia, meia-noite é o meio da noite. Aí acorda 6 da manhã, a hora que amanhece. Eles acordavam um pouquinho antes pra aproveitar que era um pouquinho mais frio de manhã pra sair caçar e tal, quando era muito calor. A gente faz o quê? Dorme 2 da manhã e acorda 11. Cara, você tá destruindo o seu ciclo circadiano. Pensa que você viveu 150, 170 mil anos, a sua espécie viveu fazendo outro jeito. Aí você vai lá e faz o oposto.